Boa noite, querido irmão, querida irmã em Cristo. Receba as minhas boas-vindas neste momento sagrado, antes do teu merecido descanso. Hoje, quero te convidar para algo que vai transformar profundamente a tua noite. Encerrar este dia com uma oração poderosa, baseada no Salmo 34, um salmo de libertação e proteção divina que tem mudado vidas há milênios. Se hoje chegas à noite carregando medos, se sentes que forças espirituais têm te atacado, se precisas da proteção sobrenatural de Deus enquanto dormes, então esta oração é especialmente para ti. O Salmo 34 foi escrito por Davi num dos momentos mais perigosos da sua vida, quando fingiu estar louco para escapar do rei Aquis. E mesmo assim, em meio ao perigo extremo, ele louvou ao Senhor e experimentou o livramento completo. Esta noite, vamos clamar juntos pela mesma proteção que cobriu Davi, pelo mesmo livramento que o guardou, pela mesma presença que o consolou nas horas mais escuras. Escreve nos comentários "Deus me protege", para que juntos formemos uma corrente de fé e proteção espiritual. Eu te convido a permanecer comigo até o final desta oração, porque o que vais experimentar aqui não é apenas uma recitação de palavras bonitas, mas sim um encontro real com o Deus que acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Prepare o teu coração para sentir a presença poderosa do Senhor envolvendo a tua casa, a tua família, os teus sonhos nesta noite especial. O Salmo 34 começa com uma declaração revolucionária que deveria marcar cada final do nosso dia. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Repara bem nestas palavras, meu irmão, minha irmã. Davi não disse que louvaria a Deus apenas quando tudo estivesse bem, mas sim em todo o tempo, incluindo os momentos de perigo mortal que ele estava vivendo. Esta é a chave para uma noite de paz verdadeira. Encerrar o dia louvando a Deus, não pelas circunstâncias perfeitas, mas pela sua natureza imutável e fiel. Quando chegamos à noite e fazemos uma lista mental de tudo o que deu errado durante o dia, estamos a convidar a ansiedade para a nossa cama. Mas quando escolhemos bendizer ao Senhor antes de dormir, algo sobrenatural acontece na atmosfera espiritual do nosso quarto. O versículo 7 deste salmo revela uma verdade poderosa. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Imagina isto. Neste exato momento, enquanto te preparas para dormir, há anjos de Deus formando um acampamento protetor ao redor da tua casa. Não são anjos decorativos ou simbólicos, são guerreiros celestiais prontos para te defender de todo ataque espiritual durante a noite. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos diante da tua presença neste momento sagrado da noite, com corações gratos e necessitados da tua proteção divina. Assim como Davi clamou a ti em meio ao perigo e foi ouvido, nós também clamamos agora pedindo que nos ouças e nos respondas. Senhor, bendizemos o teu nome nesta noite, não porque o dia foi perfeito, mas porque tu és perfeito em todas as tuas obras. Louvamos-te não pelas circunstâncias favoráveis, mas pela tua fidelidade que permanece para sempre. Que o teu louvor esteja continuamente nos nossos lábios, enquanto nos preparamos para descansar, porque reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos. Glorificamos o teu nome poderoso, que está acima de todo nome, que tem autoridade sobre toda a força espiritual, que comanda legiões de anjos prontos para nos proteger. Senhor, assim como está escrito no Salmo 34, versículo 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nós também te buscamos agora com todo o nosso ser. Liberta-nos dos medos que nos atormentam quando a noite chega e a casa fica em silêncio. Pai, há pessoas que temem dormir porque os pesadelos as assombram, porque a ansiedade as sufoca na madrugada, porque o medo do amanhã rouba a paz do presente. Mas tu prometeste livrar-nos de todos os nossos temores, não de alguns, mas de todos. Nós reivindicamos esta promessa agora sobre cada vida que está a orar conosco. Que nenhum medo, por mais antigo ou profundo que seja,
resista ao poder da tua presença nesta noite. Senhor, o versículo 6 deste salmo declara: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Pai, quantos de nós chegamos à noite aflitos pelas cargas do dia? Quantos se sentem esmagados pelas pressões da vida, pelas responsabilidades que parecem impossíveis, pelas situações que não têm solução humana? Mas tu ouves o clamor dos aflitos. Tu não ignoras as lágrimas dos que sofrem. Tu não fechas os teus ouvidos para os gemidos dos angustiados. Nós clamamos a ti agora como pessoas aflitas que precisam do teu socorro divino. Ouve-nos, Senhor, e livra-nos de todas as angústias que carregamos no peito. Pai Santo, invocamos a proteção angelical prometida no versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, nós te tememos com reverência e amor. Reconhecemos a tua grandeza e a nossa dependência total de ti. Por isso, reivindicamos esta promessa de proteção angelical sobre cada casa, cada quarto, cada cama onde alguém vai descansar esta noite. Que os teus anjos formem um círculo impenetrável ao redor de cada família que ora conosco. Que nenhuma força das trevas consiga atravessar esta barreira celestial que tu estabeleces ao redor dos teus filhos. Senhor, protege-nos durante o sono quando estamos mais vulneráveis, quando a nossa consciência descansa e não pode vigiar. Que os teus anjos montem guarda à porta dos nossos quartos, que expulsem toda presença maligna, que afastem todo espírito de medo, de pesadelo, de insônia, de ansiedade noturna. Pai, quantas batalhas espirituais acontecem enquanto dormimos sem que tenhamos consciência delas. Mas tu vês tudo. Tu sabes de cada ataque planejado contra nós. Senhor Jesus, o Salmo 34, versículo 8, nos convida: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Pai, nós provamos da tua bondade ao longo deste dia que termina. Provamos quando acordamos com vida e saúde, quando tivemos alimento na mesa, quando houve ar nos nossos pulmões, quando a tua misericórdia nos sustentou em cada momento. Agora, ao encerrar este dia, confiamos plenamente em ti para a noite que vem. Confiamos que nos guardarás enquanto dormimos, que renovarás as nossas forças durante o descanso, que prepararás bênçãos para o dia de amanhã enquanto os nossos olhos estão fechados. Senhor, remove de nós toda a ansiedade em relação ao futuro. Quantos perdem o sono preocupados com o que pode acontecer amanhã? Quantos reviram na cama pensando nos problemas que ainda não chegaram? Mas tu nos ensinas a confiar, a descansar na certeza de que o amanhã está nas tuas mãos. Ajuda-nos a soltar o controle, a entregar nas tuas mãos cada preocupação, cada medo, cada incerteza antes de fecharmos os olhos. Pai, o versículo 17 proclama: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Senhor, não somos justos por méritos próprios, mas fomos feitos justos pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz. Por isso, temos ousadia para clamar a Ti nesta noite, sabendo que nos ouves, porque a justiça de Cristo nos cobre. Livra-nos, Senhor, de todas as angústias que nos oprimem, angústias financeiras que tiram o nosso sono, preocupações com dívidas que parecem impossíveis de pagar, ansiedade sobre como vamos prover para a nossa família. Mas Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Há angústias relacionais que nos torturam quando a noite chega e ficamos sozinhos com os nossos pensamentos. Conflitos não resolvidos com pessoas que amamos, mágoas que carregamos no coração, palavras duras que foram ditas e não conseguimos esquecer. Senhor, cura estas feridas emocionais, restaura relacionamentos quebrados, traz reconciliação onde há divisão. Senhor, há angústias relacionadas com a saúde que nos assustam durante a noite, sintomas que não compreendemos, dores que nos incomodam, diagnósticos que nos amedrontam, tratamentos que nos cansam. Mas Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara,
e o teu poder de cura não diminuiu ao longo dos séculos. Toca agora com a tua mão curadora cada corpo enfermo que está a orar conosco. Que células doentes sejam restauradas, que órgãos que não funcionam bem sejam renovados, que sistemas do corpo que estão em desequilíbrio voltem ao seu funcionamento perfeito. Senhor, há pessoas que vão dormir esta noite em hospitais, em leitos de dor, enfrentando batalhas tremendas pela saúde. Visita cada uma destas pessoas com a tua presença consoladora. Que sintam que não estão sozinhas, que tu estás ali segurando a mão delas, sussurrando palavras de esperança aos seus corações cansados. Dá descanso verdadeiro aos que sofrem dor física, que o sono venha como um presente da tua misericórdia, que acordem amanhã com forças renovadas e fé redobrada. Pai Celestial, o versículo 18 nos conforta dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Senhor, quantos corações quebrantados chegam à noite carregando dores que ninguém mais vê? Quantos escondem durante o dia as lágrimas que derramam à noite quando estão sozinhos? Tu vês cada coração partido, tu recolhes cada lágrima num odre, tu não ignoras nenhuma dor por mais silenciosa que seja. Aproxima-te agora dos que têm o coração quebrantado pela perda de alguém amado. Pessoas que ainda não conseguem aceitar que a cadeira ao lado está vazia, que a voz querida não será mais ouvida, que o abraço apertado não será mais sentido. Senhor, consola estas pessoas com o teu amor que ultrapassa todo entendimento. Lembra-lhes que a separação é temporária, que há uma reunião gloriosa preparada no céu, que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Aproxima-te dos que têm o coração quebrantado, por sonhos que morreram, por promessas que não se cumpriram, por expectativas que foram frustradas. Senhor, há pessoas que planejaram a vida de uma forma e tudo saiu diferente do esperado. Carreiras que não decolaram, negócios que faliram, relacionamentos que terminaram, filhos que se desviaram do caminho. Pai, tu és especialista em escrever histórias bonitas em páginas rasgadas. Tu pegas os pedaços quebrados da nossa vida e crias mosaicos lindos com eles. Nada está perdido nas tuas mãos. Nenhuma situação é irreversível para ti. Nenhum sonho morreu definitivamente se tu decides ressuscitá-lo. Dá esperança renovada aos que perderam a vontade de sonhar, aos que desistiram de acreditar que dias melhores virão, aos que se acomodaram na resignação e na tristeza. Senhor, salva os contritos de espírito que chegam à noite sentindo-se derrotados pela vida. Pessoas que tentaram e falharam tantas vezes que já não têm coragem de tentar novamente. Levanta estas pessoas, Pai, sopra novo ânimo sobre elas, acende novamente a chama da esperança que quase se apagou. Lembra-lhes que Tu és o Deus dos recomeços, que cada manhã são novas as Tuas misericórdias, que nunca é tarde demais para começar de novo. Pai, o versículo 20 nos garante: Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Senhor, esta promessa de proteção física nos enche de confiança ao encerrar o dia. Tu guardas não apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Tu conheces cada osso da nossa estrutura, cada músculo, cada célula. Protege-nos esta noite de acidentes, de quedas, de qualquer mal físico que possa nos atingir enquanto dormimos. Há pessoas que trabalham durante a noite que não podem descansar enquanto outros dormem. Senhor, protege cada profissional da saúde que vela pelos doentes durante a madrugada, cada agente de segurança que guarda a ordem pública, cada motorista que transporta pessoas ou mercadorias, cada trabalhador noturno que mantém serviços essenciais funcionando. Guarda-os de todo perigo, de todo acidente, de toda situação de risco, que voltem para casa em segurança ao amanhecer. Senhor, protege também as crianças que dormem esta noite, que nenhum mal se aproxime delas, que sonhem sonhos bonitos, que acordem amanhã cheias de alegria e energia. Senhor Jesus, o versículo 22 proclama: O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, nós confiamos em Ti com todo o nosso ser.
Confiamos não nas nossas próprias forças, não na nossa inteligência, não nos nossos recursos, mas unicamente em Ti. Resgata as nossas almas de todo ataque espiritual que o inimigo planeja contra nós durante esta noite. Há batalhas espirituais que acontecem enquanto dormimos, há ataques sutis que o diabo lança contra a nossa mente, contra a nossa paz, contra a nossa fé. Mas Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Tu és o nosso protetor. Senhor, repreende em Teu nome poderoso todo espírito de medo que tenta nos atormentar durante a noite. Espíritos de pesadelo, de insônia, de pânico noturno, de terror, são quebrados agora pelo poder do sangue de Jesus. Declaramos que nenhum destes espíritos malignos tem autoridade sobre os filhos de Deus, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e selados com o Espírito Santo. Pai, repreende também todo espírito de enfermidade que tenta atacar os nossos corpos durante o sono. Espíritos que causam doenças, que provocam dores, que roubam a saúde, são expulsos agora em nome de Jesus. Declaramos cura e restauração sobre cada corpo que descansa esta noite. Senhor, liberta-nos de toda opressão espiritual, de toda maldição que alguém possa ter lançado sobre nós, de toda palavra negativa falada contra a nossa vida. O Teu poder é maior que qualquer feitiçaria, que qualquer macumba, que qualquer trabalho espiritual feito contra nós. O sangue de Jesus nos purifica de toda contaminação espiritual e nos protege de todo mal. Pai, afasta de nós durante esta noite toda a influência demoníaca, toda a presença maligna, toda a atividade das trevas. Que a luz da Tua presença inunde cada canto da nossa casa, cada quarto onde alguém vai dormir. Que a Tua glória expulse todas as trevas, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu reino seja estabelecido sobre as nossas famílias. Senhor, sela a nossa casa com o sangue de Jesus, como foi selada a casa dos israelitas no Egito na noite da Páscoa, para que nenhum destruidor possa entrar. Pai Celestial, pedimos agora pela proteção das nossas famílias enquanto dormimos. Que cada membro da nossa família seja coberto pelo Teu sangue precioso. Que anjos sejam designados para guardar cada pessoa que amamos. Senhor, há famílias que estão enfrentando crises terríveis, que parecem estar à beira do colapso, onde a comunicação quebrou e o amor esfriou. Intervém nestas famílias, Pai, antes que seja tarde demais. Restaura o amor entre marido e esposa. Traz compreensão onde há mal-entendidos, planta perdão onde há mágoas acumuladas. Que casais que foram dormir brigados esta noite acordem amanhã com o desejo de se reconciliar, com a humildade de pedir perdão, com a disposição de recomeçar. Senhor, protege os casamentos dos ataques do inimigo que quer destruir famílias. Repreende espíritos de infidelidade, de divisão, de incompreensão, de egoísmo. Que maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, que esposas respeitem seus maridos, que ambos se submetam um ao outro no temor de Cristo. Abençoa a intimidade dos casais, que seja santa e prazerosa, que fortaleça o vínculo entre eles. Senhor, abençoa os filhos que dormem esta noite sob o teto dos seus pais. Que cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu. Protege a mente deles das influências negativas do mundo, da internet, das redes sociais, dos amigos que não conhecem a Ti. Que sejam como Daniel na Babilônia, vivendo no mundo, mas não sendo contaminados por ele. Dá aos pais sabedoria para educar os filhos no caminho em que devem andar, que sejam firmes quando precisarem ser firmes e amorosos sempre. Senhor, há pais que estão preocupados porque os filhos se afastaram da fé, porque escolheram caminhos perigosos, porque não querem mais ouvir conselhos. Pai, não permitas que nenhum filho se perca eternamente. Envia obreiros ao caminho deles. Cria situações que os façam lembrar dos ensinamentos recebidos. Toca o coração deles com o Teu amor. Que os pais não desistam de orar, que continuem intercedendo mesmo quando não veem resultados imediatos, porque a promessa é que o que foi ensinado no caminho certo não será esquecido.
Pai, abençoa as famílias monoparentais, onde um pai ou uma mãe cria os filhos sozinho. Dá força sobrenatural a estas pessoas que carregam responsabilidades duplas, que precisam ser pai e mãe ao mesmo tempo. Que não se sintam sobrecarregadas, que experimentem a tua ajuda prática em cada necessidade. Sê tu o pai para os que não têm pai. Sê tu a mãe para os que não têm mãe. Senhor, abençoa as famílias que acolheram filhos adotivos ou crianças em situação de vulnerabilidade. Multiplica o amor nestas casas, cria vínculos fortes e eternos. Cura as feridas emocionais das crianças que sofreram abandono ou maus tratos. Que estas famílias sejam instrumentos da tua redenção na vida de pequenos que precisam conhecer o amor verdadeiro. Pai, consola as famílias que perderam um membro recentemente. O luto é pesado e a saudade dói profundamente. Mas tu prometes consolar os que choram, enxugar as lágrimas dos aflitos. Aproxima-te destas famílias esta noite com o teu consolo sobrenatural, que descansem sabendo que o ente querido que partiu em ti está em paz e glória. Senhor, pedimos agora pela proteção das nossas mentes durante o sono. Que os nossos sonhos sejam guiados pelo teu Espírito Santo, que não sejam perturbados por pesadelos ou imagens perturbadoras. Tu usas os sonhos para falar conosco, para nos dar direção, para nos advertir de perigos. Que os nossos sonhos esta noite sejam proféticos e reveladores da tua vontade. Senhor, há pessoas que sofrem com insônia crônica, que passam horas acordadas na cama sem conseguir dormir, cujas mentes não param de pensar e se preocupar. Pai, acalma estas mentes agitadas, traz paz sobrenatural aos pensamentos acelerados, concede o dom do sono reparador. Que o corpo descanse profundamente para que amanhã haja energia e disposição para as tarefas do dia. Senhor, liberta as pessoas que sofrem com apneia do sono, com distúrbios respiratórios noturnos, com qualquer condição que prejudica a qualidade do descanso. Toca os corpos destas pessoas com o teu poder curador, que respirem com facilidade, que o oxigênio circule perfeitamente, que acordem renovadas. Pai Celestial, pedimos proteção sobre as nossas casas esta noite. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum mal-intencionado consiga entrar, que toda a nossa propriedade seja guardada pelo teu poder. Senhor, há lugares onde a violência é grande, onde assaltos são frequentes, onde as pessoas têm medo de dormir. Mas tu és mais poderoso que qualquer bandido, qualquer arma, qualquer ameaça. Protege especialmente as casas em bairros perigosos, em comunidades vulneráveis. Que anjos montem guarda nas portas e janelas, que criminosos sejam impedidos de executar seus planos malignos. Senhor, protege também do fogo, de curtos circuitos, de vazamentos de gás, de qualquer acidente doméstico que possa acontecer durante a noite. Que tudo funcione perfeitamente, que não haja surpresas desagradáveis ao acordar. Pai, abençoa as nossas posses materiais, não porque são o mais importante, mas porque são ferramentas que tu nos deste para cumprir o nosso propósito. Protege os nossos veículos, os nossos equipamentos de trabalho, tudo o que precisamos para o dia a dia. Senhor Jesus, pedimos agora pelo nosso trabalho e sustento. Que esta noite de descanso nos prepare para um dia produtivo amanhã. Abençoa o trabalho das nossas mãos, que seja próspero e honre o teu nome. Senhor, há pessoas que vão dormir preocupadas com o emprego, com medo de serem demitidas, incertas sobre o futuro profissional. Dá segurança a estas pessoas, abre portas que ninguém pode fechar, cria oportunidades onde parece não haver nenhuma. Que acordem amanhã com ideias criativas, com soluções para problemas, com favor diante de chefes e colegas. Pai, abençoa os empresários e empreendedores que carregam o peso de manter negócios funcionando, de pagar salários, de tomar decisões difíceis. Dá-lhes sabedoria estratégica, discernimento para escolher bem, coragem para arriscar quando necessário. Que os negócios prosperem não apenas para benefício próprio, mas para gerar empregos, abençoar famílias, contribuir para o reino de Deus. Senhor, multiplica os recursos financeiros de cada pessoa
que ora conosco esta noite. Pai, onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, envia estratégias de pagamento e fontes de renda extra. Onde há má administração financeira, ensina sabedoria e disciplina. Que aprendamos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo vem de Ti e a Ti pertence. Senhor, abençoa especialmente os que estão desempregados neste momento, que procuram trabalho, mas não encontram, que enviam currículos, mas não recebem respostas. Não permitas que percam a esperança, que continuem tentando, que mantenham a dignidade mesmo na dificuldade. Abre portas de emprego para estas pessoas, que amanhã recebam uma ligação inesperada, uma proposta surpreendente, uma oportunidade perfeita. Pai, protege-nos da ganância, do amor ao dinheiro, da ambição desmedida. Ensina-nos a estar contentes em toda situação, a confiar que Tu supres cada necessidade no tempo certo. Que o nosso tesouro esteja no céu, onde traça nem ferrugem consomem, onde ladrões não escavam nem roubam. Mas enquanto estamos neste mundo, dá-nos o necessário para viver com dignidade e generosidade. Senhor, pedimos agora pela nossa saúde física, emocional e espiritual. Que o sono desta noite seja restaurador, que o corpo se regenere, que as células se renovem, que os sistemas funcionem perfeitamente. Toca com poder especial as pessoas que estão doentes, que enfrentam diagnósticos difíceis, que fazem tratamentos dolorosos. Que sintam a Tua mão curadora sobre elas enquanto dormem, que acordem amanhã com melhora visível, com esperança renovada. Senhor, há pessoas que vão fazer exames médicos amanhã ou nos próximos dias, que estão ansiosas aguardando resultados. Dá paz a estas pessoas, que descansem confiando que qualquer que seja o resultado, Tu estás no controle. E que os resultados sejam favoráveis, que as notícias sejam boas, que os médicos fiquem surpresos com a melhora. Pai, cura as doenças crônicas que roubam a qualidade de vida de tantas pessoas. Diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, condições neurológicas, problemas cardíacos, tudo se rende ao Teu poder curador. Que remédios façam o efeito esperado, que tratamentos sejam eficazes. Senhor, cura também as feridas emocionais, que muitas vezes doem mais que as físicas. Há pessoas que carregam traumas de infância, abusos sofridos, rejeições profundas, palavras destrutivas que marcaram a alma. Pai, entra nas memórias dolorosas destas pessoas e traz cura sobrenatural. Que o passado perca o poder de controlar o presente, que as cicatrizes parem de sangrar, que haja liberdade verdadeira. Senhor, liberta os que sofrem com depressão, aquela tristeza profunda que parece não ter fim, que rouba a alegria de viver, que faz tudo parecer sem sentido. Tu vieste para dar vida em abundância, para restaurar a alegria, para fazer brilhar novamente a luz nos olhos apagados. Levanta os deprimidos, Pai, tira-os do poço escuro onde estão, põe os pés deles sobre a rocha firme que é Cristo. Senhor, cura os que sofrem com ansiedade, com síndrome do pânico, com medos irracionais que paralisam. Substitui o espírito de medo pelo Teu espírito de poder, amor e moderação. Que durmam em paz esta noite, sem os pensamentos acelerados que costumam atormentar. Pai Santo, fortalece a nossa vida espiritual enquanto dormimos. Que o Espírito Santo ministre ao nosso espírito durante o sono. Que haja crescimento espiritual, mesmo quando estamos inconscientes. Aviva a nossa fé, aumenta o nosso amor por Ti, intensifica o nosso desejo de santidade. Que acordemos amanhã com fome da Tua palavra, com sede da Tua presença, com disposição para Te servir. Senhor, livra-nos de toda frieza espiritual, de toda acomodação religiosa, de toda hipocrisia farisaica. Que sejamos cristãos autênticos, que a nossa fé seja real e transformadora, não apenas ritual vazio. Pai, protege-nos das heresias, das doutrinas falsas, dos falsos profetas que enganam até os escolhidos. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer o erro, sabedoria para nos afastar do engano, firmeza para permanecer na verdade do Evangelho. Que conheçamos a Tua palavra tão profundamente
que nenhuma mentira nos seduza. Senhor, usa-nos como instrumentos da Tua graça no mundo, que a nossa vida seja testemunho vivo do Teu poder transformador. Pai, pedimos agora pelos pastores, missionários, evangelistas e todos os que trabalham na obra do Reino, que descansem bem esta noite para acordar renovados para o ministério. Protege-os dos ataques espirituais que são mais intensos contra os que estão na linha de frente. Que não desanimem diante das dificuldades, que não se corrompam com o poder ou o dinheiro, que permaneçam fiéis ao chamado até o fim. Senhor, abençoa as igrejas locais ao redor do mundo, que sejam faróis de luz nas comunidades, que preguem o evangelho verdadeiro, que façam discípulos de todas as nações. Aviva a Tua igreja, Pai. Tira-nos do sono espiritual. Acende novamente o primeiro amor que esfriou. Que haja unidade entre os crentes, que as denominações parem de brigar por questões secundárias e se unam no essencial. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre toda a carne como prometeste. Que haja um avivamento genuíno nestes últimos dias, que multidões se convertam, que o nome de Jesus seja glorificado em toda a terra. Apressa a Tua vinda, Senhor Jesus, mas enquanto não vens, usa-nos para preparar o caminho. Pai Celestial, pedimos agora pelas autoridades que governam sobre nós, que durmam com a consciência tranquila de quem governa com justiça e honestidade. Senhor, muda o coração dos governantes corruptos, dos políticos desonestos, dos juízes injustos, que a verdade venha à luz, que os crimes sejam expostos, que haja justiça verdadeira. Dá sabedoria aos que tomam decisões que afetam milhões de pessoas, que escolham o bem comum acima dos interesses pessoais. Senhor, protege o nosso país de crises políticas, econômicas e sociais. Que haja paz nas ruas, segurança nas cidades, prosperidade na economia. Abençoa os profissionais da segurança pública que trabalham para nos proteger. Guardas, policiais, bombeiros, que voltem para casa em segurança depois do turno. Senhor, pedimos pelo fim da violência urbana, do tráfico de drogas, das organizações criminosas. Destrói as estruturas do mal, prende os que comandam o crime, liberta os que foram cooptados por falta de opção. Que haja oportunidades para os jovens, que não precisem escolher o crime por falta de alternativa. Senhor Jesus, pedimos agora pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema nesta noite. Os que dormem nas ruas, expostos ao frio, à chuva, ao perigo. Pai, protege cada pessoa em situação de rua, que não sofram violência, que encontrem abrigo, que recebam alimento. Toca o coração de pessoas generosas para ajudá-los. Levanta ministérios que cuidem dos necessitados. Senhor, há crianças dormindo com fome esta noite, em lares onde não há comida suficiente, onde a pobreza é extrema. Pai, multiplica o pouco que há, envia provisão sobrenatural. Usa os Teus filhos como canais de bênção. Que nenhuma criança durma com fome, que todas tenham o necessário para crescer com saúde. Pai, pedimos pelas vítimas de violência doméstica que vivem em casas que deveriam ser refúgio, mas são prisão. Mulheres, crianças, idosos que sofrem abusos calados. Senhor, intervém nestas situações. Dá coragem às vítimas para denunciar. Muda o coração dos agressores, protege os vulneráveis. Que esta seja a última noite de sofrimento para quem vive em cativeiro dentro da própria casa. Pai Santo, pedimos pelas pessoas que estão presas, encarceradas longe das suas famílias. Senhor, Tu visitaste Paulo na prisão, não abandonaste José no cárcere egípcio. Visita também os presos desta geração. Para os que são inocentes, que a verdade seja revelada e sejam libertados. Para os que são culpados, que haja arrependimento genuíno, transformação verdadeira, restauração completa. Que as prisões sejam lugares de reabilitação e não apenas de punição. Senhor, conforta as famílias dos presos, que sofrem a vergonha, a separação, a dificuldade financeira. Dá força às esposas que criam filhos sozinhas enquanto o marido está preso. Aos pais que visitam filhos encarcerados com o coração partido. Pai,
pedimos pelas pessoas que trabalham no sistema prisional, agentes penitenciários, psicólogos, assistentes sociais, que não endureçam o coração, que tratem os presos com dignidade, que sejam instrumentos de transformação. Protege-os dos perigos do trabalho, da violência dentro das prisões, do estresse da profissão. Senhor, pedimos agora pelos refugiados e imigrantes que deixaram suas terras em busca de vida melhor. Pessoas que dormem em campos de refugiados, em abrigos temporários, em situação de incerteza total. Pai, protege cada refugiado, especialmente as crianças que não entendem por que tiveram que deixar sua casa. Que encontrem acolhida em terras estrangeiras, que sejam tratados com dignidade, que tenham oportunidade de reconstruir a vida. Senhor, acaba com as guerras que obrigam milhões a fugir. Põe fim aos conflitos armados, aos genocídios, às perseguições religiosas. Que haja paz verdadeira entre as nações, que os poderosos parem de oprimir os fracos, que a justiça reine sobre a terra. Pai, pedimos especialmente pelos cristãos perseguidos em países hostis ao Evangelho. Irmãos e irmãs que arriscam a vida para se reunir em nome de Jesus, que são presos, torturados, mortos por causa da fé. Fortalece-os, Senhor, que não neguem o teu nome mesmo diante da morte. Que o sangue dos mártires seja semente de novos cristãos. Pai Celestial, pedimos pelos profissionais da saúde que trabalham incansavelmente salvando vidas. Médicos, enfermeiros, técnicos, que muitas vezes sacrificam o próprio descanso para cuidar de outros. Senhor, renova as forças deles, protege-os de doenças, dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente. Que não se tornem insensíveis pelo excesso de trabalho, que mantenham a compaixão pelos pacientes. Abençoa financeiramente os profissionais da saúde que recebam salários justos pelo trabalho essencial que fazem. Senhor, pedimos pelos professores que educam as próximas gerações. Que descansem bem esta noite para acordar com paciência renovada para ensinar. Dá-lhes criatividade pedagógica, autoridade na sala de aula, amor pelos alunos. Protege os professores de alunos violentos, de pais desrespeitosos, de sistemas educacionais que não os valorizam. Que sejam reconhecidos e honrados pela importância do trabalho que fazem. Pai, abençoa as escolas, que sejam ambientes seguros de aprendizado, não lugares de violência e drogas. Senhor, pedimos pelos cientistas e pesquisadores que trabalham para avançar o conhecimento humano, que descubram curas para doenças, soluções para problemas ambientais, tecnologias que melhorem a vida. Mas que toda ciência reconheça a Ti como Criador, que não se torne arrogante negando a Tua existência, que a ciência sirva à humanidade e glorifique o Teu nome. Pai, pedimos pelos artistas, músicos, escritores, todos os que trabalham com criatividade, que usem os talentos que Tu deste para criar coisas belas, para inspirar o que é bom, para apontar para Ti, que não prostituam os dons recebidos, criando conteúdo que degrada, que perverte, que destrói. Senhor, redime a indústria do entretenimento, que está tão corrompida. Levanta artistas cristãos que produzam conteúdo de excelência, que compita no mercado secular. Que a cultura seja transformada pelo Evangelho, não o contrário. Pai, pedimos pelos jornalistas e comunicadores que informam a sociedade, que tenham compromisso com a verdade, que não distorçam fatos que não sirvam a agendas políticas ou econômicas. Pai Santo, pedimos pelos líderes religiosos de outras crenças que ainda não conhecem a Jesus como único Salvador. Senhor, revela-te a eles em sonhos e visões, como tens feito com muçulmanos no Oriente Médio. Que encontrem a verdade que liberta, que abandonem religiões vazias e abracem o Evangelho verdadeiro. Senhor, salva os perdidos antes que seja tarde demais. Há milhões que vão dormir esta noite sem te conhecer, que vivem em trevas espirituais, que caminham para a perdição eterna. Pai, envia obreiros para a seara, levanta evangelistas ousados, multiplica missionários nas nações não alcançadas. Que o Evangelho chegue a cada tribo, língua, povo e nação antes da tua volta. Senhor,
pedimos pelos que estão à beira da morte nesta noite. Pessoas em leitos de UTI em estado terminal que podem não ver o amanhecer. Pai, se ainda há tempo, salva as almas perdidas. Que alguém pregue o evangelho a eles antes que partam, que tenham uma última chance de aceitar Jesus. Mas para os salvos que vão partir, que a transição seja suave, sem dor, sem medo. Senhor Jesus, pedimos agora por situações específicas que sabemos que estão acontecendo neste momento ao redor do mundo. Há mulheres em trabalho de parto, dando à luz bebês. Pai, que os partos sejam seguros, que mães e bebês fiquem bem, que não haja complicações. Há cirurgias sendo realizadas em hospitais neste exato momento. Senhor, guia as mãos dos cirurgiões, que não cometam erros, que as operações sejam bem-sucedidas. Há acidentes acontecendo em estradas. Pai, protege os envolvidos, que não haja mortes, que os ferimentos sejam leves, que o socorro chegue rápido. Há incêndios sendo combatidos por bombeiros corajosos. Senhor, protege estes homens e mulheres que arriscam a vida, que controlem as chamas rapidamente, que salvem vidas e propriedades. Há aviões cruzando oceanos levando centenas de passageiros. Pai, que todos os voos sejam seguros, que não haja acidentes, que todos cheguem aos destinos em paz. Há navios navegando em mares tempestuosos. Senhor, acalma as ondas, protege as embarcações, guarda os marinheiros. Pai Celestial, pedimos pelos que sofrem com vícios e dependências que os escravizam, álcool, drogas, pornografia, jogos, vícios que destroem vidas, famílias, futuros. Senhor, quebra estas cadeias em nome de Jesus. Liberta os cativos, restaura os anos que o gafanhoto comeu. Dá forças aos que lutam contra vícios para resistir à tentação, para buscar ajuda, para perseverar no tratamento. Que amanhã seja o primeiro dia de uma vida livre. Senhor, pedimos pelos que contemplam suicídio nesta noite, que acham que a única saída é acabar com a própria vida. Pai, intervém urgentemente nestas situações. Envia alguém para falar uma palavra de esperança. Impede que executem o plano. Mostra que há razões para viver. Que sintam o teu amor tão intensamente nesta noite que desistam da ideia de se matar. Amanhã pode ser o dia da virada, da solução, do milagre. Não desistam hoje. Senhor, cura a epidemia de suicídios que assola esta geração, especialmente entre jovens. Há algo profundamente errado quando crianças e adolescentes querem morrer. Pai Santo, pedimos pelos casais que estão tentando ter filhos sem sucesso. A dor da infertilidade é silenciosa, mas devastadora. Senhor, abre ventres que parecem fechados, como abriste o de Sara, Ana e Isabel. Que haja concepções milagrosas, gestações saudáveis, bebês perfeitos nascendo. Mas se não for a tua vontade que tenham filhos biológicos, abre outras portas como a adoção. Consola os que sofrem com a impossibilidade de gerar, que encontrem propósito e realização em ti. Senhor, pedimos pelos bebês que estão em UTI neonatal, lutando pela vida. Prematuros extremos, bebês com malformações, crianças que nasceram com problemas graves. Pai, tuas mãos formaram cada um deles no ventre. Conheces cada fibra do ser deles. Toca-os com poder curador, que os corpinhos frágeis se fortaleçam, que os órgãos amadureçam, que vençam todas as batalhas médicas. Conforta os pais que vivem a angústia de ter um filho hospitalizado, que não podem levá-lo para casa, que temem perdê-lo. Dá-lhes fé para crer no impossível. Senhor Jesus, pedimos pelos idosos que estão em asilos e casas de repouso, muitos abandonados pelas famílias. Pai, consola a solidão deles, visita-os com a tua presença, que não se sintam esquecidos. Levanta pessoas compassivas para visitá-los, para ouvir as histórias deles, para valorizar a sabedoria acumulada. Senhor, protege os idosos de maus tratos, de negligência, de abusos físicos e financeiros, que sejam tratados com o respeito e dignidade que merecem. Pai, pedimos pelos que sofrem com Alzheimer e demências, que esquecem até os próprios filhos, que vivem confusos e assustados. Senhor,
Mesmo quando a mente falha, tu conheces cada um pelo nome. Dá paciência infinita aos cuidadores, que não se irritem com a repetição, com os comportamentos difíceis, que amem incondicionalmente mesmo quando não são reconhecidos. Senhor, pedimos pelos que cuidam de familiares doentes em casa, filhos que cuidam de pais idosos, pais que cuidam de filhos com deficiência, cônjuges que cuidam um do outro. O cuidado é exaustivo física e emocionalmente. Pai Celestial, pedimos pelos que perderam o emprego recentemente e estão desesperados sem saber como vão pagar as contas. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de emprego urgentemente, cria oportunidades inesperadas, multiplica o pouco que ainda têm, que não passem necessidade enquanto buscam recolocação. Protege a autoestima deles, que não se sintam fracassados, que mantenham a dignidade. Senhor, pedimos pelos endividados que não veem saída, que devem mais do que ganham, que são assediados por credores. Pai, envia estratégias sobrenaturais de quitação, abre fontes extras de renda, ensina gestão financeira sábia. Que saiam do buraco da dívida, que recuperem o crédito, que vivam com tranquilidade financeira. Senhor, pedimos pelos empresários cujos negócios estão à beira da falência, que não desistam antes do milagre, que encontrem soluções criativas, que vejam portas se abrindo onde tudo parecia fechado. Salva os negócios que devem ser salvos, fecha com misericórdia os que devem fechar. Senhor Jesus, pedimos pelos missionários que servem em campos difíceis, longe de casa, muitas vezes em perigo. Protege cada missionário esta noite, que durmam em paz mesmo em terras hostis. Provê todas as necessidades deles, financeiras, emocionais, espirituais. Que vejam frutos do trabalho, que não desanimem quando a colheita demora. Senhor, levanta mais missionários, especialmente para as janelas não alcançadas, onde o Evangelho ainda não chegou. Que esta geração complete a grande comissão. Pai, pedimos por Israel, a menina dos teus olhos. Protege a nação de Israel dos inimigos que querem destruí-la. Cumpre todas as profecias sobre Israel. Apresse o dia em que todo Israel será salvo, reconhecendo Jesus como Messias. Senhor, pedimos por Jerusalém, que haja paz na cidade santa, que judeus, cristãos e muçulmanos aprendam a conviver em harmonia. Prepara Jerusalém para ser a capital do teu reino milenar, quando voltares em glória. Vem, Senhor Jesus, vem logo. Mas enquanto não vens, usa-nos aqui na terra. Pai amado, agradecemos-te por este momento sagrado de oração, baseada no Salmo 34. Obrigado por sempre nos escutares, por nunca fechares os teus ouvidos aos nossos clamores, por estares atento a cada palavra sussurrada, a cada lágrima derramada, a cada gemido inexprimível. Tu és o Deus que está perto dos quebrantados de coração, que salva os contritos de espírito, que acampa ao redor dos que te temem. Obrigado pela tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares, mesmo quando todos os outros nos deixam, por permaneceres fiel, mesmo quando somos infiéis. Obrigado por esta noite que se aproxima, pela oportunidade de descansar sob a tua proteção, de renovar as forças enquanto dormimos, de acordar amanhã prontos para um novo dia de bênçãos. Que encerremos este dia cheios de gratidão e paz, conscientes de que estamos sob a tua graça e proteção enquanto dormimos. Que cada noite seja um momento de entrega e renovação, guiado por esta oração poderosa, enquanto descansamos na tua presença e colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos e clamamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreve Amém nos comentários, para que juntos formemos uma corrente poderosa de fé e concordância. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de alento, de proteção, de esperança nesta noite. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho que está passando por dificuldades.
Sê tu o instrumento de Deus para levar consolo a alguém. Terceiro, inscreve-te neste canal e ativa o sininho das notificações para receber mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão cada vez mais de Deus. E agora, recebe esta bênção final. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que esta noite sejas envolvido pela presença protetora do Altíssimo, que anjos montem guarda ao redor da tua cama, que o sangue de Jesus te cubra completamente. Que durmas em paz profunda e acordes amanhã renovado, restaurado, pronto para viver um dia de vitórias. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Boa noite e que Deus te abençoe poderosamente. Boa noite e que Deus te abençoe poderosamente.